Boa noite, seja bem-vindo ao Alerta Portugal. O tráfico de jovens jogadores tem ganho cada vez mais destaque no mundo do desporto rei. Na sequência da Operação Eldorado, Portugal voltou a contabilizar mais um caso que mancha a modalidade. No programa de hoje, relembramos o alegado esquema polémico da Academia B-Sports, em Vila Nova de Famalicão, que terá atraído muitos jovens em nome do sonho de serem jogadores profissionais de futebol. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo a todo este caso, nomeadamente na Academia B-Sports, que está agora a ser alvo de investigação por alegado tráfico humano. Segundo a instituição, o esclarecimento das circunstâncias é essencial para avaliar a possível relevância disciplinar dos clubes e dos agentes desportivos aqui envolvidos. Trata-se de uma situação que obrigou a mudanças na Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Mário Costa, presidente da Assembleia Geral, renunciou ao cargo depois de mais de 33 jogadores terem sido retirados da academia. Seguimos agora para a análise ao tema com o advogado António Raposo Subtil e também com Joana Menezes, gestora da Unidade de Apoio à Vítima Migrante da APAV, a Associação de Apoio à Vítima amplamente conhecida. Muito obrigada a ambos pela presença no nosso Alerta Portugal e abrimos esta mesa de debate com, creio eu, a pergunta que se impõe. Portanto, este é um tema já muito falado, não é inédito no mundo do desporto, mas mesmo assim continuam a existir casos. Doutor, comece por si, como é que é possível, como é que estes casos continuam a acontecer nos dias de hoje? Eu penso que com esta dimensão é inédito em Portugal, eu não sei nos outros países, enfim, se existem casos semelhantes, mas à vista de toda a gente, com o patrocínio, o envolvimento de alguém que está ligado à gestão do futebol, em particular do futebol profissional, com o reconhecimento, ou pelo menos uma aceitação desse alegado reconhecimento de pessoas que são pessoas conhecidas também na sociedade portuguesa, num espaço físico exuberante, com cartazes, com apoios de várias empresas. Há aqui alguma coisa que preocupa, porque o crime encoberto sempre nos preocupa, mas o crime que está à vista de toda a gente, ou aqueles atos que são manifestamente reprováveis e que nós não conseguimos ter um controle social que os denuncie por natureza, que os questione inevitavelmente e que os puna no momento exato, que é quando começam a existir, é algo preocupante. Eu só vejo aqui algo como isto. No mundo de futebol, apesar de tudo, parece que é transparente, parece que é visível, parece que é aparente, mas não é. O mundo do futebol tem cápsulas, tem isolamentos sobre a sociedade que provoca este tipo de efeitos. Ou porque a nossa tolerância para aquilo que se pratica, ainda que factualmente seja ilícito, enfim, deixamos ficar para depois, ou porque aquilo que é tratado de forma especial, que é o caso de jovens estar fechados, não estão a estudar, não estão num estágio, não estão a valorizar, estão a ser preparados como máquinas para um desempenho que é valorizado profissionalmente, mas de acordo com regras estranhas ao mercado de trabalho. Porque também há estágios, também as pessoas vão tirar cursos no estrangeiro de inglês ou de outra língua qualquer, também ficam lá 15 dias ou 3 semanas, mas não ficam isolados da família, não ficam desterrados num local onde eles não podem inserir-se na sociedade e, sobretudo, existe uma metodologia, um programa que se consegue perceber o resultado. Aqui é valorizar uma componente técnica, que admite que seja isso que levou ao recrutamento, suportada num custo pela família, numa ambição de poder transformar algo que é normal em algo excepcional, criar Ronaldos, assim, um género de um viveiro, mas com condições discutíveis, manifestamente, e sobretudo numa ilegalidade, essa também manifesta. E é mesmo nessa ilegalidade que eu vou pegar aqui para questionar neste campo a Joana. Portanto, durante muitos dias este foi um tema alvo de muito debate na comunicação social e em muitos casos foi referido que é muito comum isto existir no desporto. Será por este assunto que o doutor referiu de quererem-se criar, digamos, Ronaldos, de ser um sonho que muitas crianças têm? Concorda com este segmento?
Eu penso que eventualmente essa será uma vulnerabilidade que podemos atribuir às vítimas, neste caso uma circunstância que leva a que as pessoas possam ser mais vulneráveis. É esse o sonho. O sonho é as pessoas tornarem-se jogadores profissionais, é chegarem a ser um Cristiano Ronaldo ou um qualquer outro melhor jogador do mundo. É a ideia de que, sobretudo em contextos em que as famílias vivem numa situação de fragilidade económica e que querem de alguma forma garantir que os seus filhos podem vir a trazer melhores condições à família. Esse é o sonho, é precisamente alcançar essa condição. E, portanto, são pessoas que são vulneráveis a promessas deste género e que, se calhar, mais dificilmente vão desconfiar de determinadas condições que não estão necessariamente asseguradas, embora assinem um contrato, embora lhes sejam dadas promessas e até se façam treinos, garantias. Enfim. E portanto, parece-me que essa é uma questão de especial vulnerabilidade que é aproveitada aqui, que é uma das características, aliás, das situações de tráfico de seres humanos de uma forma transversal, é o aproveitamento de uma determinada vulnerabilidade. E penso que neste contexto há que conhecer um bocadinho melhor o fenómeno, porque de facto não é raro, se calhar em Portugal começa agora a tornar-se um bocadinho mais evidente, mas já desde 2017, 2018 que encontramos estudos europeus que falam precisamente sobre estas questões do tráfico no contexto do desporto, e nomeadamente do futebol, e precisamente com estas características de jovens que são trazidos da zona sul do globo, digamos, de África, de países da América do Sul, para a Europa, precisamente para serem explorados nestas condições. Mas é um fenómeno ainda pouco conhecido, precisamente porque o tráfico de seres humanos tem esta componente, para ser considerado crime de tráfico, de exploração. Portanto, há que haver um benefício para a pessoa que supostamente está a explorar. E neste contexto, acho que o benefício ainda não é muito percebido. É preciso nós percebermos um bocadinho melhor o fenómeno para perceber qual é o ganho que estas pessoas que recrutam estes jovens, que os estão a enganar de alguma forma, qual é o objetivo, qual é o ganho. Neste momento, eventualmente, aquilo que seriam as mensalidades que eram pagas pelas famílias já representavam um ganho monetário. Mas o objetivo final, penso que ainda temos que perceber e estudar um bocadinho melhor o fenómeno. É algo que certamente se irá apurar durante todo este caso, até porque, doutor, falamos aqui, lá está, de um possível crime de tráfico humano. Portanto, quais é que podem ser os passos seguintes? Falamos aqui de um clube que está envolvido, de altos dirigentes que estão envolvidos, portanto, podemos dizer que isto é um processo grave. Bom, a gravidade da situação foi bem apresentada nesta última intervenção e a forma de apurar os ganhos também não está claro. Mas aquilo que penso eu que podemos concluir é que existiu digamos assim, um tratamento massificado daquilo que todos admitimos que acontece, que é uma pessoa que se desloca para outra, forçada na base de uma fragilidade, que é abusada. Pode ser abusada de forma imediata, de forma continuada, ou, digamos assim, incorporando um ganho futuro. A pessoa é quase que, digamos assim, refém de uma vontade de alguém que depois pode gerar esse efeito. Pode ser um artista que fica ali a trabalhar e, passado 10 anos, já fez tantos quadros que os quadros são vendidos por um valor mais elevado. Mas esta forma grupal, digamos assim, e organizada em torno do negócio, é uma coisa assim um bocadinho mais estranha. Por isso, para além do tráfico humano, enfim, de pessoas, que não é muito comum nestas situações, há que avaliar também quais foram as promessas e que compromissos e que contratos foram estabelecidos para cada uma destas pessoas deslocar para, naturalmente, com a tutela da família, porque todos eles, penso que a maioria são menores, aliás, são todos menores e alguns grande parte de idade, grande parte, e há que considerar isso, mas dizia... tentar ver as condições que estão estabelecidas para que aquela vida se pudesse desenvolver naquele quadro. Isso também é muito importante, porque nós não sabemos. Nós o que temos é um relato do que foi dado a conhecer e nós não sabemos. Podemos encontrar outro tipo de crimes. Pode, efetivamente, haver abusos individuais sobre algumas daquelas pessoas. E até quase escravidão, realmente, algumas daquelas pessoas, podemos chegar à conclusão que aquelas pessoas não tinham ninguém com capacidade para autorizar a deslocar do seu país, que vieram, digamos assim, completamente forçados. Aqui o completamente forçado é no sentido que é uma sujeição maior do que a promessa numa pessoa vulnerável. E aqui sabemos de antemão que eram menores de idade que não podiam sair das instalações do clube sem estarem vigiados, que não tinham acesso, digamos assim, ao mundo exterior. Creio que é um
uma pequena parte muito importante. É uma pequena parte, depois não sabemos qual era a vida deles dentro dessa organização, desse espaço, e se dentro dessa organização existia ou não outro tipo de abusos. Porque a maior surpresa não é serem muitas pessoas, né? Para mim. A maior surpresa é serem muitas pessoas num espaço de grande dimensão, num convívio social que não gerou um alerta imediato. E é isso que nós temos que pensar, é como é que uma sociedade hoje tem leis a proibir estes atos, e muitas, tem regulamentos europeus já há muito tempo a proibir condutas deste tipo, e depois nós não conseguimos no nosso dia-a-dia, num espaço que é um espaço de cidade, nós não conseguimos ter uma visão de contrariar isto. Porque às vezes há determinado tipo de abusos que nós próprios temos que os colocar na pauta. Nós não estávamos a pensar que aquilo era abuso, porque não era da nossa cultura, não foi da nossa educação, não foi do nosso registro pedagógico, não recebemos de ninguém um momento de dizer alto, que isso não se pode fazer. Aqui não, parece uma coisa relativamente evidente. Jovens, sozinhos, sem família, estão lá fechados, a fazer o que não se sabe, talvez a treinar, talvez a outras coisas, bandeiras à porta, negócio de suportar. Porquê é que isto não atuou? Bom, e isso aí é que nos leva ao princípio da prevenção. E a prevenção é uma prevenção, digamos assim, cultural, é uma prevenção da aquisição dos valores novos, quando estes não são novos, mas pelo menos têm que estar a nossa pauta em primeiro lugar. Os nossos valores em primeiro lugar é a vida, é a liberdade, e depois não refletimos, não decompomos este valor da liberdade, nomeadamente na liberdade de não ser deslocado de um sítio para o outro, ainda que prometendo uma valorização superior da sua vida e da sua capacidade de intervenção. Mas em todo esse percurso é preciso sinalizar quando ocorre este tipo de situações. Portanto, quem é que tinha a responsabilidade de estar alerta para o que é que estava a acontecer? Uma questão complicada, porque nestas circunstâncias e sendo as coisas bem feitas, e naturalmente precisaremos de perceber, através de uma investigação, de que forma é que efetivamente todo o processo foi conduzido, podia de facto não existir nenhum sinal de alerta prévio. Ou seja, mais uma vez, repito, estas famílias acreditam que estes jovens estão a ser levados para um local onde vão poder desenvolver uma carreira profissional, onde vão poder ter eventualmente uma educação, ou pelo menos uma formação técnica específica dada por pessoas que legitimamente o podem fazer, com contratos de trabalho e, portanto, eventualmente poderíamos pensar que talvez as famílias pudessem ter percebido que alguma coisa não estava bem. Se calhar não havia forma de se terem percebido. Depois, naturalmente, que as autoridades relacionadas com a imigração, nomeadamente o CEF, que na entrada dos jovens no país poderiam eventualmente detectar que alguma coisa não estava bem. Eventualmente aí é uma questão sobre a qual temos que nos debruçar, porque é uma quantidade muito grande de jovens, portanto não é só um jovem que estava naquela academia daquela forma, são muitos e, portanto, eventualmente com processos de imigração a decorrer, não sabemos, mas aí é um ponto em que efetivamente se tem que eventualmente identificar as situações. E depois, todos nós, enquanto sociedade, naturalmente temos, e como dizia o Dr. António, temos e devemos culturalmente mudar um bocadinho a nossa percepção para estarmos alerta e percebermos estas situações. De qualquer forma, estes jovens aparentemente estavam impedidos de sair do local onde viviam e, portanto, se o contacto com outras pessoas não existia, dificilmente outras pessoas poderiam identificar aquela situação como uma situação preocupante ou estranha. Aliás, nem sequer tinham acesso aos próprios passaportes. Precisamente. E alguns, eventualmente, até o próprio contacto com as famílias começou a ser dificultado. Portanto, quando as famílias começaram a perceber que alguma coisa não estava bem e tentaram perceber o que é que se passava, também houve aí alguma dificuldade nesse processo. E, portanto, naturalmente, todos temos responsabilidades, alguns mais do que outros, nomeadamente em termos de identificação destas situações. O CEF tem responsabilidade, até porque é uma autoridade responsável também pela investigação destes crimes, mas todos temos essa responsabilidade, todos temos que estar alerta em determinadas situações de facto, e é por isso que isto são também características específicas dos crimes de tráfico de seres humanos. O contacto com outras pessoas é limitado precisamente para que outras pessoas não identifiquem esta situação e, portanto, também esta característica típica do tráfico está aqui presente, que é o isolamento das vítimas, impedindo-as de contactar com o exterior, impedindo-as de eventualmente procurar ajuda ou de dizer que alguma coisa não estava bem. Claro. São os vários sinais de alerta. Vamos
Peço desculpa interromper o seu raciocínio. Vamos já, dentro de alguns minutos, continuar a debater. Seguimos agora para um curto intervalo. Até já. Retomamos agora o nosso debate com os nossos convidados e, doutor, dizia-me há pouco que é importante estarmos alerta sobre estes casos, especialmente porque são negócios que não são feitos às escuras. E é um negócio, a produção de jogadores foi isolada dos próprios clubes. Existem clubes internacionais de grande nomeada, onde recebem em estágio no verão os miúdos, estão um mês, estão 2 meses, dependendo enfim, do que se pretende. Mas retirar isso dos clubes, autonomizar numa dita academia para fabricar jogadores e aceitar-se que é possível fabricar jogadores de pequenino, um bocadinho com um produto barato, porque isso é que vão à América do Sul e aos países africanos em desenvolvimento, que é mais fácil, produto barato. Uma autorização fácil, ou seja, sem demonstração dos direitos e deveres. Um contrato qualquer que permite deslocar a pessoa e aceitar-se isso é que é estranho. E é isso que nós temos que negar. Nós temos que negar que há coisas que não se podem fabricar. Nós temos que aceitar que, embora se possa ver um negócio em algumas coisas, que nós não as podemos artificializar. Porque elas... falamos de dinheiro. Não só por dinheiro, falamos de pessoas e falamos de pessoas que são moldadas para uma vida alegadamente porque lhe daria sucesso, mas do momento do seu desenvolvimento que pode ter efeitos perversos, ainda que tudo corresse muito bem, ainda que fossem alimentados, que tivessem seu espaço para estar e para dormir, mas até que ponto é que devemos retirar da sociedade um conjunto de miúdos e fabricar os jogadores? Então vamos retirar e fabricar engenheiros, vamos retirar e fabricar bailarinos. Será viável isso? Sem ser dentro da academia, sem ser dentro do espaço natural onde se fabrica, no sentido onde se desenvolvem essas capacidades? Então, qualquer dia... O processo é ao contrário. Se me permite, normalmente, muitas vezes o que acontece é os clubes vão ao encontro de jogadores, muitas vezes jovens, que identificam como sendo potenciais jogadores e que trazem, mas que são os próprios clubes que fazem face aos custos que isso implica. Não é? Como dizia, não o contrário. Não é o contrário. Mas o trabalhar artificialmente num projeto de renovação de uma equipa, que é que no fundo há ali um laboratório de fabrico para depois distribuir o seu resultado para os clubes, é desvirtuar o próprio mundo do futebol, porque o próprio mundo do futebol e as academias dos clubes é precisamente para ligarem os miúdos mais novos ao desenvolvimento e depois irem à primeira equipa. E isso é feito dentro de um determinado quadro que, podendo ser discutível, nós entendemos porquê, porque há sempre uma ligação de uma fase à outra. Claro. Agora, quando retira isso para fora, não faz, é uma criação de elites ou pertences a elites, mas através da forma e do procedimento mais fácil. E a forma é retirar de países onde a esperança é mais fácil de iludir e, sobretudo, a mão de obra é mais barata. A mão de obra, o produto, e aqui entre aspas, obviamente, por abuso, só de linguagem, o produto que é aquele pai, aquele filho que aceita deslocá-lo para um outro país na esperança que um ano depois volte com algum sucesso. Não é isso, com certeza, que devemos divulgar e que devemos, digamos assim, aceitar. Mas isso no mundo do futebol existe sempre alguma tolerância. Vende-se uma pessoa, que é um jogador, o passe, chama-se-lhe um passe, mas no fundo vende-se a vontade dessa pessoa. Hoje as normas internacionais limitam, mas no passado era vender o nome da pessoa e se ele não o aceitasse não iria para mais clube nenhum. Hoje, felizmente, existem regras e algum equilíbrio na prestação de serviços de um jogador num clube e na sua saída, até na valorização de onde ele foi formado, porque é quando o jogador é vendido, é deslocado de um clube para o outro, a entidade que formou isso recebe um FII, recebe uma parte, que é o princípio da solidariedade. E isso está tratado e as pessoas têm essa preocupação. Agora, de um momento para o outro, retirou-se todo esse sistema, que já é um sistema de equilíbrios ténues, para depois se fabricar no laboratório, digamos assim, alegadamente, jogadores que no futuro terão algum sucesso. É esta uma maneira, diria eu, de novo tráfico humano. Devemos estar alerta.
Sim, não sei, dizia há pouco, não sei até que ponto é que é tão novo, acho que é mais visível agora em Portugal. Parece-me que talvez noutros contextos ou noutros países já acontecesse há algum tempo. Não deixa de ser, pelo menos da forma como entendemos as definições de tráfico no contexto da exploração laboral, porque é para o desenvolvimento de uma atividade profissional. E isso sabemos que em Portugal tem vindo a ser uma realidade muito comum e que é extremamente preocupante. Não só esta, digamos, nova forma no contexto do desporto, mas nomeadamente no contexto da agricultura, que é o que tem os maiores números e as maiores taxas em Portugal e que continua a crescer e é claramente alarmante e devemos claramente debruçar-nos sobre essa questão. Há muitas queixas neste contexto, Joana? Eu diria que não, no sentido em que os números todos os anos têm crescido, sim. Nem sempre são queixas feitas pelas vítimas, ou seja, nem sempre são as vítimas a ir procurar ajuda, até porque precisamente pelas formas de controle a que estão sujeitas ou não sabem a quem pedir ajuda, ou não sabem que aquilo que lhes está a acontecer é um crime, ou estão de facto tão isoladas que não têm sequer forma de se deslocar fisicamente ou de contactar fisicamente as autoridades. Muitas vezes são situações detectadas no âmbito de operações de inspeção ou de tentativas de identificar estas situações, incluindo por parte do CEF e operações conjuntas com a Autoridade para as Condições de Trabalho, etc. Outras vezes são denúncias feitas por cidadãos, por pessoas que vivem em Portugal e que, por viverem perto, por exemplo, de uma exploração agrícola onde percebem que estas coisas acontecem, acabam por denunciar a situação e, portanto, o que eu diria é são algumas, parece-nos é que os números que temos, dos quais temos conhecimento, as situações que são investigadas, aquelas que efetivamente chegam ao contacto com as vítimas, são muito poucas em comparação com aquilo que nos parece ser a realidade. E isso ajuda, quando é a altura de fazer a ponte com as vítimas, ajudá-las diretamente? Ajuda, como assim, o que ajuda... Ou seja, como é que vocês, enquanto APAV, apoiam estas vítimas, tendo em conta que muitas delas nem sequer sabem, muitas vezes, que estão a ser vítimas? Sim, é difícil, é preciso primeiro que as pessoas cheguem até nós, lá está, destas variadas maneiras, muitas vezes elas próprias contactam-nos, muitas outras vezes são entidades de apoio social, câmaras municipais, vizinhos, associações que prestam apoio a pessoas em variedíssimas condições, e o que nós fazemos precisamente inicialmente é ajudar aquelas pessoas a serem reconhecidas como vítimas. Implica haver uma comunicação que seja feita de uma forma empática e que reconheça que estas pessoas estão assustadas, que não sabem os seus direitos, que têm receio de serem elas próprias prejudicadas, até porque muitas vezes são convencidas de que, estando, por exemplo, numa situação irregular em termos de documentos, podem vir a ser penalizadas. Claro. E, portanto, é necessário criar empatia e confiança e garantir que o nosso propósito é ajudar, tentar perceber, de facto, quais são as circunstâncias das pessoas e fazer uma avaliação das necessidades. E depois a intervenção vai ao encontro dessas necessidades e pode ir desde o apoio jurídico, o apoio psicológico, a informação sobre os direitos, a necessidade de acolhimento, etc. Sim. Obrigada, Joana. Aqui em notas finais, doutor, uma última pergunta. Acredita que Portugal é já hoje em dia visto como uma porta fácil de entrada para a Europa, estando aqui relacionado com este caso? Eu penso que não. Este caso não nos dá esta entrada na Europa, dá uma retenção na Europa enfim, de algumas oportunidades de fazer dinheiro. E as pessoas dizem depois que estão melhor aqui do que estavam nos seus países. Esta resposta é uma resposta que cria uma nuvem falsa sobre o problema. Não é por estarem melhor aqui do que estão nos países que é legítimo. Nós devemos fazer uma cultura de futuro, de igualdade em todos os sítios e de não comparar, é pior lá, olha, aqui estás bem. Depois é preciso esse radar. Esse radar é das instituições, como a APAV, importantíssima, é uma sinalização extraordinária, e depois das outras satélites, dos outros pontos onde nós podemos levantar esta dúvida. Mas uma forma fácil era, não se pode fabricar jogadores, não se pode fabricar trabalhadores fora do mercado de trabalho, fora do mercado desportivo, ou seja, não devia de haver autorizações para uma pessoa, um conjunto de pessoas, criarem uma dita academia para fazer isto. Tem que ser feito nos clubes, como as pessoas trabalham nas empresas. E por isso é que as redes de tráfico são, muitas vezes, digamos assim, aquilo que se tem que abater primeiro.
porque não é quando chega ao local onde elas são necessárias, onde o bem e a necessidade se encontra. É no caminho. É esse caminho que tem que ser de todo determinado. E porque não se pode dar autorizações a alguém para fazer fora do mundo do futebol aquilo que só o mundo do futebol deve fazer. E o mundo do futebol são os clubes, são as academias dos clubes. A mesma coisa acontece com o tráfico para trabalho, enfim, em empresas. Não podem ficar na ponte, não podem ficar no caminho. Vão de um sítio para a empresa e a empresa é fiscalizada. E aí, normalmente, as coisas não correm de forma tão grave quanto aquelas que às vezes sentimos e denunciamos fora desse mercado, que é um mercado mais regular, onde as pessoas têm um compliance, têm um cuidado de cumprimento, de alerta ao incumprimento. Fora destes espaços, normalmente a imaginação é muito fértil, as bandeiras que dão brilho, aquilo que não tem brilho também ocorre, e por isso é que estas coisas subsistem durante mais tempo, porque hoje eu tenho a certeza que perguntar a todas as pessoas que estão ali à volta e te disseram, mas como é que era possível tantos miúdos aqui que não saíam? Toda a gente fica escandalizada. Mas o facto é que não resultou e o alerta não aconteceu. Nem mais. Concorda, Joana? É este o seu ponto de vista também? Sim, sem dúvida, é preciso garantirmos que não se criam condições legais, entre aspas, para que facilmente se possa explorar as pessoas e acabar por atropelar os seus direitos humanos, os seus direitos enquanto trabalhadores. É preciso, sem dúvida, também estarmos todos alerta para determinadas situações e termos a solidariedade de querer efetivamente ajudar e sinalizar. Essa é uma questão que também se impõe a discutir, porque em muitas situações, nomeadamente no contexto da exploração de pessoas migrantes, nos contextos em que as pessoas viviam e já tendo sido percebido por pessoas que viviam perto que se calhar aquelas pessoas não estavam nas melhores circunstâncias, há alguma despreocupação relativamente àquelas pessoas, há se calhar algum estereótipo e alguma desvalorização da gravidade de determinadas circunstâncias em que as pessoas vivem ou trabalham, e isso é uma coisa que nós devemos mudar sem dúvida, e as pessoas devem ser solidárias, devem preocupar-se com o próximo e sinalizar e denunciar as situações que julgam que podem estar a prejudicar alguém. Até porque é um trabalho comum. Muito obrigada aos dois por estarem presentes no Alerta Portugal. O programa de hoje fica por aqui, mas temos novo encontro marcado já na próxima segunda-feira. Muito obrigada, uma boa semana.